começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa traz convidados que fizeram pesquisas, realizaram suas pesquisas no SUS e vem trazer para o profissional de saúde que trabalha na Secretaria de Saúde de São Paulo ideias para melhorar, para aprimorar a assistência prestada pelo SUS aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades. Nosso convidado hoje é a doutora Clarice Kaoru Ogawa, índia do Brasil, que é médica cardiologista. Como vai, Clarice? Tudo bem. Obrigada pelo convite. A Clarice é chefe da seção médica de coronariopatias do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde ela apresentou a sua tese numa parceria com a Universidade de São Paulo para o título de doutora em ciências na área de medicina, tecnologia e intervenção em cardiologia. A tese de Clarice ficou com o título Prevenção Cardiovascular Abrangente em pacientes com doenças arteriais coronárias, implementação das diretrizes na prática clínica. Clarice, fala um pouco sobre a doença coronária. Qual é a importância dela hoje no cenário do Brasil? A importância dela é de que ela é uma das primeiras causas de mortalidade entre as 10 causas principais de mortalidade no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento, incluindo o Brasil, ela ocupa o segundo lugar, só suplantada pelo acidente vascular cerebral. Mas dados recentes do Ministério da Saúde, daqui do Brasil, publicados em 2010, mostram que a mortalidade por doença coronária suplantou já o do acidente vascular cerebral. Então, praticamente igualou. Então, e os países como o Brasil estão meio que na contramão, porque nos países desenvolvidos, a tendência nas últimas 2, 3 décadas é reduzir um pouco a mortalidade por doença cardiovascular, enquanto que nos países em desenvolvimento, ela está aumentando. Olha só, então quer dizer que a doença coronária, para quem não sabe, é aquelas doenças que se manifestam com um infarto, com uma angina, a doença das artérias do coração. Exatamente. E ela está se tornando cada vez mais a principal causa de doença aqui no nosso país. Então, é a que necessita de mais cuidados em prevenção e tratamento. E, Clarice, fala um pouco o que é que provoca a doença coronariana. A doença coronária, ela está relacionada a múltiplos fatores. São muitos fatores que estão envolvidos no início da doença e no desenvolvimento dela. Então, por isso que a gente define hoje a doença coronária como uma doença crônica, de caráter progressivo, então não tem cura, embora exista controle. E é multifatorial. O que quer dizer isso? Que são muitos fatores envolvidos. Então, desde, por exemplo, o que tem importância? Está envolvido com aspectos inflamatórios, como resposta à agressão inicial do endotélio, que a gente chama, que é a camada mais superficial do vaso, que está em contato com o sangue. Quer dizer que hoje é considerado uma inflamação. Inflamação também. E aspectos genéticos, daí a importância de saber antecedentes na família, de infarto ou de angina em parentes próximos, tipo pai, mãe ou irmãos, E está relacionado com vários fatores de risco. Então, daí a importância de ter uma noção e um conhecimento importante dos chamados fatores de risco. Lembra pra gente, Clarice, esses fatores de risco. O que é um fator de risco, Então, o fator de risco é aquele fator que aumenta a probabilidade da pessoa vir a ter a doença. Então, existem alguns fatores de risco já clássicos, já bem demonstrados, que estão relacionados com a doença coronária. Então, existe um estudo grande internacional, chamado
Interheart, que estudou numa população enorme, no mundo todo, 52 países, 30 mil pacientes, que analisou quais eram os fatores mais relacionados com um primeiro infarto que o paciente teria. E chegou à conclusão de que, importante, são coisas que a gente já sabe, mas demonstrou isso, que o tabagismo, né, os níveis de colesterol, diabetes, a pressão arterial, né, a hipertensão arterial, a obesidade abdominal, mais do que só a obesidade por IMC, né, índice de massa corporal aumentado. Mais a questão do abdômen. A gordura acumulada aqui no abdômen é que tem mais importância. E outra coisa que saiu como fator de risco importante foram os fatores psicossociais, principalmente a depressão. Então, esses são fatores de risco muito importantes, né? E o Brasil participou, inclusive, desse estudo. Bom, o nosso telespectador deve já estar percebendo por que essa doença é tão comum, porque os fatores de risco estão aí, estão presentes. Acho que quase a maioria das pessoas com mais de 50 anos vai ter alguma dessas coisas. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, segundo estimativas dela, mostra que se não for tomada uma medida eficaz para controlar isso aí, a coisa vai perder o controle, né? Para uma doença que cada vez vai aumentando a prevalência, né, a incidência, e já que tem uma morbidade, uma mortalidade que já é tão alta, né? Então, qual que seria, né, o remédio, que medidas que poderiam ser tomadas, né, para deter um pouco esse processo ou reduzir essas causas? É a prevenção. Muito bem. Prevenção. Então, a prevenção, a gente coloca a prevenção em 2 níveis, né? A prevenção primária. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Quando a gente fala em prevenção de uma doença, tem 2 níveis de prevenção. A prevenção primária, que é para controlar esses tais fatores de risco, se a pessoa tem, para evitar que a pessoa fique doente. Ou prevenção secundária, que é já naquele grupo que já teve o seu infarto, ou descobriu que já tem a doença, mas nada disso impede que um programa de prevenção bem cuidada seja seguido, né? Para melhorar a sobrevida, né? E a qualidade de vida também das pessoas. Então, né? o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que evitar de fumar, todos esses fatores emagrecer, conhecidos, fazer atividade física, controlar diabetes se tem, controlar os níveis de pressão alta, e se tem um colesterol alto, principalmente o LDL, que é o vilão da história, colesterol ruim, né? Colesterol ruim, são fatores de importância fundamental, né, para que a doença apareça mais tardiamente e que não apareça de uma forma tão agressiva, né? E aí você fala da prevenção secundária. Como é que a pessoa pode fazer para descobrir a doença coronária no princípio, num tempo que dá para tratar? Isso aí também varia, depende do cenário. Por exemplo, às vezes a pessoa não sente nada e o primeiro sintoma já é o infarto. Nossa. Então, como é que descobre? Muitas vezes porque tem dor forte no peito, né? Intensa, e que faz a pessoa procurar um pronto-socorro, um hospital. Então, fazendo um eletrocardiograma, geralmente já tem algumas alterações, mesmo que no início não apareça, agora pode ser confirmado pela elevação das enzimas no sangue, que são liberadas pelo músculo cardíaco danificado, né? Isso no caso do infarto. Ou se a pessoa não tem, como que pode manifestar a doença, né? Então vamos começar assim, como que ela pode se manifestar, né? Então depende de como ela aparece subitamente como um infarto ou como uma angina instável, que a gente chama, que é aquele quadro de dor vários dias seguidos com dor que vai piorando cada vez mais, que pode culminar com um infarto ou não. Ou ser uma coisa mais tranquila, evoluir de forma crônica, né, estável, que a gente chama. Isso é angina estável. E o sintoma mais comum, mais frequente, é a dor no peito, né? A gente fala dor no peito, que pode ser aqui na região retroesternal,
Isso, no meio do peito. Às vezes relatam pacientes, doutor, eu tive uma dor como se fosse na boca do estômago, no epigástrio, né? Outras vezes nas costas, às vezes. Nas costas. Às vezes aqui na mandíbula, né? E que pode... e a característica dessa dor geralmente é aperto, queimação, aquela dor constrictiva que chama, né? E ela pode ficar localizada ou irradiar para braço esquerdo, braço direito, os dois braços, para as costas. Pode iniciar com dor no peito e irradiar para a mandíbula também. E geralmente essa dor, que é chamada dor de angina, é desencadeada por algum tipo de esforço físico. Certo. E uma vez cessado o esforço, em 5, 10 minutos, tende a melhorar. Clarice, na minha prática, o que eu percebo é que principalmente o homem sente esse tipo de dor, uma dor em aperto aqui no tórax ou no abdômen, às vezes no ombro esquerdo. O ombro, também e pode. Deixa para lá, fica tal, provavelmente que ele tem medo, que o homem mais do que a mulher, é muito medroso. Verdade. E aí ele não procura logo. Então, a mensagem para o trabalhador da saúde, se conhecer alguém, se ele estiver sentindo uma dor assim, em aperto, que piora com esforço, na região aqui retroesternal, que é a parte da frente, do tórax, ou no ombro mesmo, esquerdo, às vezes até aqui abdômen, na mandíbula, omoplata, aqui na escápula, às vezes sente, costas. né? Varia muito a localização. Então, se aparecer tem que essa procurar. dor, procurar para fazer logo o mais rápido possível, um eletrocardiograma. Isso, e fazer uma avaliação cardiológica mesmo. Cardiológica, passar com o cardiologista. Porque, de uma certa forma, a gente pode dizer que a doença coronária é um pouco traiçoeira, porque ela pode manifestar dessa forma ou não ter nenhum sintoma, evoluir de forma assintomática, às vezes por meses ou anos mesmo. E, de repente, a pessoa pode até ter um infarto sem ter tido sintoma. Acontece isso. Então, Clarice, na segunda parte do programa a gente vai falar um pouquinho sobre a tua pesquisa. Mas agora eu queria chamar um depoimento de uma profissional do Hospital Dante Pazanese, lá onde você também atua, que é a professora Cristina Brito, que vai falar um pouco sobre os trabalhos de prevenção que são realizados lá no hospital. Pode entrar o VT? O papel da equipe multiprofissional na reabilitação ou mesmo no tratamento do paciente, né, de forma abrangente, ela envolve outras equipes de saúde, que não somente a área médica, mas a enfermagem, a nutrição, a educação física, a fisioterapia, psicologia, o serviço social. Então, essa equipe de saúde, ela trabalha em conjunto a favor da saúde do paciente. Isso hoje é fundamental. Hoje, isso é como se fosse uma regra. Por exemplo, o profissional da educação física na reabilitação cardiovascular, hoje é tido como tratamento, ou seja, o paciente ele tem realmente que praticar atividade física para seu benefício. Então, é um tratamento não medicamentoso. Os pacientes chegam muito motivados para as atividades educacionais. Um exemplo disso foi o trabalho que nós fizemos com a doutora Clarice, da seção de coronariopatia da instituição, onde esses pacientes foram encaminhados com o intuito de receber informações para melhorar a sua qualidade de vida. E aí a equipe multiprofissional trabalhou em conjunto, orientando quanto à dieta, quanto ao exercício físico, quanto ao estresse, ansiedade, quer dizer, na área da psicologia. Então, todos se envolvem junto com a equipe médica para benefício do paciente. Um caso de sucesso que eu posso citar, na verdade, é o programa que nós temos aqui, que é o programa multidisciplinar, que envolve 4 áreas da saúde, né, que é a nutrição, a área médica, a educação física, né, o profissional da educação física e a psicologia. Nós temos um grupo, então com esse grupo a gente convida os pacientes a participarem de reuniões. Essas reuniões nós nomeamos de encontros saudáveis e eles participam. O programa ele vai desenvolvendo os assuntos, né, os temas tão importantes para esses pacientes que eles acabam se encantando. E esse encantamento, o que a gente vê como resultado? A assiduidade. Então, esse paciente, ele vem e participa assiduamente, não só vindo
participar, como estar presente à reunião, mas também eles questionam muito, discutem muito, tiram as suas dúvidas. E isso é muito importante. Outro ponto favorável nesses grupos, né, nesse grupo de orientação, nesse encontro saudável, o que é? É a adesão tanto aos medicamentos, que a gente reforça aquilo que o médico já passou para ele, quanto a adesão à atividade física, por exemplo, a uma dieta. A atividade física, nós podemos notar que eles aderem, o que é diferente do que a gente vê normalmente, quem se inscreve numa academia, tem uma desistência nos 3 primeiros meses, em torno de 50%, aqui nós observamos uma adesão de 85% em 1 ano e meio de programa. Quer dizer, eles não desistem facilmente, eles participam, vêm receber orientação e, mais importante, incorporam este novo hábito em suas vidas. Trabalhar com pacientes graves, com pouco tempo de vida, dá uma satisfação pessoal mesmo e profissional muito grande. Nós podemos citar inúmeros exemplos, né, e na reabilitação cardiovascular isso acontece muito. Nós temos os programas que são supervisionados e aqueles que acabei de dizer que eles recebem orientação e fazem em domicílio. O programa supervisionado, a gente trabalha com pacientes mais graves. E esses pacientes, o que a gente nota? Eles melhoram muito sua condição cardiofuncional, cardiorrespiratória. E isso faz com que eles tenham uma qualidade de vida melhor. O que nós encontramos aqui? Pacientes que estavam na fila de transplante, vieram para o programa de reabilitação e no programa de reabilitação acabaram saindo da fila de transplante. Isso para a gente, satisfação maior que essa realmente não existe, né? A gente vê aquele paciente melhorar, paciente voltar para a casa dele, por vezes que moram em outros estados, então essa é uma gratificação muito grande. Então nós temos visto isso, mostrando que o exercício físico pode melhorar sim a qualidade de vida desses pacientes. Muito bem. É uma coisa que vai contra o senso comum, né? Que a gente acha que a pessoa que tem doença do coração não pode fazer atividade física. Então, é o contrário. É uma das perguntas, né, que você tinha. O paciente com doença coronária pode fazer atividade física? Hoje a resposta seria não só pode, como deve. Só que tem que ser feita uma avaliação de cada situação para ver a limitação de cada um, né? E, a partir daí, programar aquilo que é possível fazer com aquele paciente em relação à capacidade funcional e à capacidade física, né? Porque quando a gente fala em infarto, é generalizado o infarto, mas existem infartos e infartos. Então, existem infartos que comprometeram uma área pequena do coração, porque uma artéria pequenininha fechou. Esse paciente, se não tiver nenhuma outra artéria comprometida, pode levar uma vida praticamente normal. É lógico que é importante também rastrear todos os fatores de risco e controlá-los, né? Agora, no outro extremo, tem um paciente grave porque teve um infarto muito extenso, né? Comprometeu uma área muito grande do coração, porque fechou uma artéria importante, obstruiu uma artéria importante, e acaba danificando de tal forma que entra num quadro de insuficiência cardíaca, né? Tudo. Esses são os pacientes que têm que ser merece uma atenção maior e cuidados no sentido de programar qualquer atividade física. Muito bem. E aí a tua tese fala da prática clínica otimizada. O que seria a prática clínica otimizada? É assim, hoje em dia, né, o tratamento da doença coronária não se restringe só a tomar medicação, ser submetido à cirurgia ou à angioplastia, né, com colocação de stents. Cada situação é uma situação, desde que haja indicação é feito isso. Mas além disso, tem que tomar a medicação, que tem um grupo de medicamentos que felizmente surgiram há umas 2 décadas, né, que veio nos ajudar muito no tratamento desses pacientes. Então hoje praticamente esses medicamentos já são comprovadamente benéficos, né? Então é quase que uma indicação formal para todos os coronarianos, desde que não tenha contraindicação. Tomar um monte de remédio, né? E para a vida toda, né? Praticamente, né? Só que além desse aspecto tratamento, tem aquilo que a Cristina comentou, né? Que é o tratamento não medicamentoso. Que medidas não farmacológicas, que a gente chama. O que é isso? É modificação do estilo de vida, né?
emagrecer se está obeso, que a grande maioria tem obesidade, né? E emagrecer através de uma dieta adequada, atividade física adequada. Houve diferença entre os grupos que participaram e os grupos que não participaram do programa de otimização, Clarice? Sim, houve, né? Como eu dizia, o primeiro grupo foi um levantamento aleatório, vamos dizer assim, do que estava acontecendo, sem nenhuma interferência. E o outro grupo, a gente aplicou algumas estratégias. Quantas pessoas? 710 na primeira fase e 706 na segunda fase. Bastante gente. Bastante, é. Então, que estratégia que a gente usou, né? A gente fazia reuniões com os médicos do setor, reforçando sempre a importância de colocar isso, instruir os pacientes, né? E não deixar de prescrever os medicamentos, falar da importância da mudança do estilo de vida. Além disso, nós temos residentes, né? Tem um programa de residência, que eles rodam a cada mês. Então, todo mês a gente fazia uma reunião com eles, reforçando todos esses dados. E nós contatamos essa equipe multidisciplinar, né? Constituída por um médico, que é o responsável pelo grupo antitabagismo lá do Dante. Correto. A Cristina, que é professora de educação física, a Cláudia, que é nutricionista, e a Ana Augusta, que é uma psicóloga que participou para avaliar os efeitos da parte do estresse, né? Então, quando necessário, a gente encaminhava. A gente quis fazer, na verdade, a estratégia durante o programa, a pesquisa, eu tive que mudar, porque nós fazíamos reuniões a cada 15 dias, mais ou menos, convocando uns 30 pacientes que previamente eram contactados, né? E tinha uma reunião com essa equipe multidisciplinar. Eram ótimas, mas o pessoal não aparecia. A gente ligava na véspera, olha, amanhã o senhor tem reunião, mas não vinha. Isso talvez seja pelo perfil dos nossos pacientes, né, que são de uma posição socioeconômica não muito favorável, são pessoas que às vezes dependem de outra pessoa para trazer. Então, vindo num outro dia, mora longe, né? Mas aí, e quais foram os principais, os resultados da pesquisa, resultados. Clarice? Então, eu tive que pegar uma nova estratégia, eu botei 2 enfermeiras que funcionaram como chamadas gerenciadoras de processos. Depois, se a gente tiver tempo, pode explicar. E depois disso, a gente levantou mais 706 pacientes, né? E comparou todos os dados, os mesmos dados que tinham da primeira turma. E houve algumas diferenças, sim. Então, o que a gente observou é que os dados, né, dos pacientes, tinha paciente que nem tinha todos os dados tão importantes que são peso, altura, tinha paciente que nem tinha isso. O registro melhor. Melhorou muito. Por quê? Porque as enfermeiras ficavam tinha uma planilha que eles botavam na sala de cada médico e cobrava todo dia, né? Entendi. E isso melhorou muito. Então, tinha algumas situações que, até para fazer a comparação, para fazer a análise estatística, nós tivemos um problema, porque eram discrepantes demais os números, né? Mas o que eu posso falar em última análise é que houve, sim, melhora, né? Em que aspecto? Tabagismo, né? O grupo de ex-tabagistas, dos que pararam, aumentou, né? Atividade física também aumentou. Agora, os outros parâmetros, tipo circunferência abdominal, controle de colesterol e diabetes através da hemoglobina glicada, né, que a gente fazia, houve uma pequena melhora, mas não sei se pelo tempo de ação, né, ou não chegou a ser estatisticamente significante, né, mas houve uma tendência à melhora. Agora, tem uma das perguntas que você falava, né, teve alguma surpresa? Tivemos. Por exemplo, a prescrição daqueles medicamentos recomendados, no mundo inteiro, é bem mais baixa do que a gente esperaria, ou do que a gente gostaria. No Dante, a prescrição dos medicamentos está muito adequada, mesmo antes da intervenção. Você entende? Então, não houve diferença entre os dois grupos. Tá. Já estava um serviço que estava bem azeitado nessa parte da medicação. Da medicação. Só que
Aí, se os pacientes tiveram a adesão ao medicamento nas doses necessárias, já é outro capítulo, né? Que não tem como a gente controlar diretamente. Então, a gente controlou através das metas, né? Que queria atingir em relação aos fatores de risco. Ah, controlou o colesterol, controlou a pressão, controlou isso. Então, a prescrição está ótima, a aderência já não está tão boa, provavelmente, porque indiretamente, né, as metas não tinham sido atingidas da forma como deveria ser. E outra surpresa muito grande para nós, surpresa boa inclusive, é o controle da pressão. Entre a primeira e a segunda fase foi muito boa e de forma significativa estatisticamente. O que está um pouco diferente dos dados mundialmente falando, que também o controle da pressão é difícil. Agora, uma coisa que a gente observa em todos os trabalhos, e que isso também aconteceu no nosso, é que hoje 2 pontos são muito difíceis de controlar: a obesidade e a diabetes, controle adequado. Porque colesterol, felizmente, existem as estatinas, que tomou direitinho, controla mesmo. Né? Só que diabetes não é só tomar remédio, né? Tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física. Todo mundo que é um pouco gordinho sabe como é que é a dificuldade de emagrecer, não é fácil. Não é fácil. Clarice, infelizmente está chegando ao fim o nosso programa. Eu queria que, só para concluir, você desse uma sugestão em cima dos dados que você colheu, como é que os hospitais da prefeitura, as unidades de saúde da prefeitura podem melhorar no sentido de atender melhor esse paciente com doença coronária. Eu acho assim que uma das coisas, né, importantes é programa como esse, que, né, você convida as pessoas, traz informações para o pessoal da área de saúde, né, se inteirar de como é que estão as coisas. Isso é um ponto importante já. Que tem essas equipes nas unidades, nos hospitais. Agora, eu acho que os dados que a gente encontrou lá no nosso hospital, que é um dos hospitais de referência, né, em cardiologia, que o princípio é baseado num tripé, né, que é a assistencial, né, ensino, por causa dos residentes, e pesquisa também, né? Então, é um hospital que os profissionais que trabalham lá estão sempre com as ideias bem atualizadas, tal, porque a gente tem que estar bem atualizado. Então, talvez não possa ser aplicado em todos os outros hospitais, mas eu acho que serve como referência, como um dado. Eu acho que sim. Uma das propostas do nosso programa é incentivar os nossos pacientes, os nossos hospitais, os nossos funcionários também estarem se atualizando, atentos, né? Fazerem pesquisa. Isso é muito bom. Né? E eu acho que cada serviço, cada centro, eu acho que tem que achar o seu caminho, no sentido de ver, a partir da disponibilidade de recursos, né, disponibilidade de profissionais e tudo, e montar o seu esquema. Mas é bom, né, vocês terem uma ideia do que foi o trabalho da minha tese, porque trouxe algumas informações que podem ser aproveitadas, né? Muito bem. Estamos encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a médica Clarice Brasil, do Instituto Dante Pazanese, de Cardiologia, que falou com a gente sobre a prevenção cardiovascular abrangente para pacientes com doença arterial coronariana. A tese da Clarice vai estar disponível no site da Biblioteca Virtual de Saúde, que é http://sms.sp.bvs.br, está aí na sua telinha. Clarice, muito obrigado pela tua presença. Você teria alguma lembrança, algum agradecimento? Eu agradeço mais uma vez o convite, né, que é uma oportunidade da gente divulgar as coisas. E eu daria uma última mensagem, né, que a palavra é prevenção. Isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça de todas as pessoas, né, que existem hoje vários recursos, né, várias coisas, então tem que estar atento e fazer uma prevenção, mesmo para aqueles que já têm a doença, né, é válido fazer isso. Muito bem. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.